Teve uma discussão muito grande nas redes sociais sobre se os remédios que Bolsonaro tomou poderiam causar algum tipo de confusão ou alucinação. E para isso, vamos conversar agora com a infectologista Raquel Muarrec, que vai esclarecer para a gente quais podem ser as causas dos remédios utilizados, ou quais seriam as consequências, melhor dizendo, dos remédios utilizados pelo presidente Jair Bolsonaro. Doutora Raquel, que privilégio ter você aqui no Faroeste Brasileira. Boa tarde. Privilégio é meu estar aqui no programa com vocês. Eu vou ler, eu não sei se vou ler certo, Raquel, mas vamos lá. Pregabalina em combinação com clorpromazina e gabapentina. Que nomes são esses, Raquel? Você tem que colocar nomes mais fáceis nos remédios. Esses três podem dar alguma confusão? Então, todos os medicamentos que têm penetração em sistema nervoso central, que como é o caso, ou que atua em dor neuropática, ou dor local, ou para alguma dor neurítica, todos eles têm a atuação em quadros que possam levar a confusão mental, ou desorientação, ou até uma agitação. Então, depende muito da comorbidade do paciente, da gravidade que ele se encontra e na posologia que ele está usando. Então, às vezes, a dose é alta e isso pode levar a um quadro maior do quadro confusional. Lembro que algumas vezes, quando a gente toma algum remédio que não é tão assim direcionado para esse tipo de coisa, se diz, é melhor não dirigir, porque pode causar sonolência. Nós assistimos agora há pouco o presidente Bolsonaro falando nessa audiência na Polícia Federal, não dava aparência de ser ele. Sabemos que é ele, mas não parecia ele na sua fala, uma fala totalmente diferente da forma dele falar. Isso poderia ser atribuído aos remédios, essa situação em que ele está um pouco drogue, por falar alguma forma simples de entender? Sim, olha, o quadro confusional, o quadro a gente fala de lentificação na sua fala, isso é um efeito colateral de antidepressivo, anticonvulsivo e modulador do sistema neuropsicomotor, que é um dos remédios que ele está usando. Então, sim, toda medicação, ou até somada entre elas, ou a somatória delas, pode levar a uma lentificação maior e um quadro que justifica um quadro confusional. Passar a palavra para André Marcila, que quer te fazer uma pergunta, aí te agrego uma. Eu não sei se o presidente Bolsonaro acostuma beber vinho à noite ou algo. Uma bebida alcoólica poderia potenciar esse efeito? Sim, poderia potenciar. Toda bebida alcoólica com medicamentos que estão de alteração neuropsicomotor, sim, pode levar a uma excitabilidade neuronal, levar a um quadro de agitação e quadro de confusão. Boa tarde, doutora. Bem-vinda. A minha questão é a seguinte, a gente está falando de um quadro de confusão ou, enfim, algum tipo que deixaria a pessoa grogue, essa utilização desses medicamentos. A minha pergunta é se esse quadro ele poderia chegar a um surto, como se tem cogitado, no sentido de se usar uma solda para violar ali a tornozeleira, ou o case, né, a caixa da tornozeleira, esse quadro de confusão poderia chegar a um surto nesse sentido? Olha, existe trabalhos que mostram essas medicações que podem levar a um quadro de surto. Não quer dizer que levou, eu não posso garantir exatamente, mas sim, a medicação, ela depende muito de dose dependente para cada tipo de indivíduo. Então, às vezes, a dose para ele, somada a outras medicações que ele usa, pode levar a um quadro que possa compatível com um quadro de surto. Sim, que é um quadro que a gente fala, dá uma amnésia, dá um branco naquele período e aí não tem o raciocínio lógico no ato que foi realizado. Mas isso, deixo claro, existe trabalho que mostrou que isso possa ter. Eu não posso garantir que tenha isso em 100% das vezes que as pessoas usam, porque muita gente usa essas medicações e muitos não levam a esse quadro, mas não quer dizer que não possa levar. Aí, Raquel, poderia ser determinado por um especialista, um médico, indicando, de acordo com a, sei lá, a característica
de saúde do presidente Bolsonaro, considerando esses medicamentos, considerando outros medicamentos que possa ele estar tomando, porque ele está fazendo muito tratamento de muitas coisas, isso poderia sim dar essa confusão. O fato de ter isso já permitiria um amparo legal. Ou, ao contrário, estamos tendo objetivos. De repente, um médico ou uma junta médica para tirar subjetividade e dizer, não, esses medicamentos não poderiam levar a confusão nenhuma. Isso pode ser determinado através de uma junta médica? As drogas que ele usa podem levar ao quadro confusional. Qualquer junta médica vai falar isso. O que se discute é se a dose está terapêutica ou ela está tóxica. Então, isso existe dosagem. Você pode fazer a dosagem toxicológica das drogas para analisar se está em nível terapêutico ou se está em nível acima do terapêutico para aquele paciente. Porque toda droga ela tem metabolização hepática e muitas drogas com metabolização renal. Então, às vezes, a somatória de drogas leva a um lado tóxico junto, um lado sinérgico disso. Então, sim. Então, qualquer junta médica vai falar que as drogas podem ter, sim, independente se é médico do paciente ou não. E a dosagem também tem como se fazer para analisar se está em nível tóxico ou não. Aí vem a última pergunta, e isso em função de comentários aqui da bancada, e te liberamos e te agradecemos muito pelo teu tempo e pelo teu conhecimento. Imaginemos que aparece uma doutora Raquel que dá um medicamento para Bolsonaro ou para qualquer paciente. Vamos tirar o Bolsonaro do meio. Aí aparece um doutor João que dá outro medicamento e eu não consultei como paciente a doutora Raquel. Isso pode colidir na potencialidade dos efeitos da medicação? Sim, então o que é o correto? É sempre ter um médico que corresponde a conhecer todas as medicações que o paciente está usando. Porque o paciente pode ter vários caciques, vamos dizer assim, né? Tem vários médicos e aí ele não sabe, um médico só não sabe qual é a quantidade de medicamentos que ele está usando. Isso pode ter efeito sinérgico e pode ter efeito deletério, levando a alteração do nível neurológico. Então, sim, então alguém tem que saber exatamente todas as medicações que ele estaria usando para que não tenha esse efeito alterado na sua dosagem ou efeito somatório de piora para o paciente. Doutora Raquel, muito obrigado mesmo pelo teu conhecimento, pelo teu tempo e pela tua predisposição a clarificar essas coisas que são tão importantes hoje, nesse dia tão particular também. Obrigado. Eu agradeço a todos. A primeira turma do STF manteve, para a surpresa de absolutamente ninguém, a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro. A decisão unânime foi tomada na manhã de hoje, em votação no plenário virtual. As alegações da defesa de Bolsonaro, na audiência de custódia, não foram consideradas na decisão, também para surpresa de ninguém.